Principais acontecimentos da história moderna. Início. Ano 1648 d.C. Local. Alemanha. Evento. Tratado de Westfalia. – 1660. Carlos II persegue puritanos e restaura o anglicanismo como religião oficial da Inglaterra. – 1730. O avivamento da Inglaterra sob John Wesley, o metodismo. – 1720. O avivamento da Morávia, República Tcheca. – 1753. Primeira edição completa da Bíblia em português. – 1761. Fim da Inquisição Católica no Brasil. – 1761. Nasce William Carey, pai das missões modernas. – 1798. Invasão napoleônica a Roma. – 1815. Batalha de Waterloo, Bélgica. – 1825. O reavivamento evangelístico em Nova York, por Charles Finney. – 1837. Nasce Whitey Moody. – 'Pio IX, 1846-1878, o mais longo papado da história. – 1844. Início do Adventismo, por William Miller. – 1863. Fundada a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Estados Unidos. O sexto período, num relance. 1864. Declaração da autoridade temporal do Papa. 1865. Surge na Inglaterra o Exército da Salvação. 1869. Concílio Vaticano I. A infalibilidade do Papa. 1871. Primeira Igreja Batista no Brasil, em São Paulo. 1874. Surge o movimento Russelita, Testemunhas de Jeová, por Charles Russell. 1900. Início do movimento pentecostal nos Estados Unidos. 1906. Início do Grande Avivamento na Rua Azusa, em Los Angeles, Estados Unidos. 1910. Conferência Missionária Mundial, em Edimburgo. 1911. É fundada a Igreja Assembleia de Deus no Brasil por missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Viren. Primeira Guerra Mundial, 1914-1918.
1923, é fundada a Igreja do Evangelho Quadrangular em Los Angeles, Estados Unidos. Início da Segunda Guerra Mundial, 1939. 1940, M. Filopovic e os franciscanos recebem o aval do Papa para matarem ortodoxos na Croácia. 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, com um resultado catastrófico para o mundo, especialmente para o continente europeu. O comportamento religioso muda radicalmente. Término. Ano 1945. Local. Alemanha. Evento. Fim da Segunda Guerra Mundial. Aula 18. O protestantismo na Inglaterra. A Inglaterra, durante o período moderno, estava profundamente imersa num caos de imoralidade e corrupção. As loterias espalhavam-se pelo país, levando o dinheiro do povo. Não havia muitos estabelecimentos de ensino e poucos conseguiam terminar com êxito os estudos. A embriaguez era tamanha que de cada 6 casas, uma era taberna. A prostituição em larga escala afligia a sociedade. Dezenas de menores de idade já estavam na vida livre e mundana. A corrupção no parlamento inglês era tamanha que muitos clamavam aos céus por justiça. E foi justamente neste caos de imoralidade e corrupção que 3 homens simples começaram a orar, pedindo a Deus um avivamento sobre a Inglaterra. Esses homens eram John Wesley, Carlos Wesley, seu irmão, e George Whitefield. Fatos importantes. Fim da Inquisição em território brasileiro, 1761. O Brasil teve tribunais de inquisição de 1591 até 1761. Não se sabe ainda o número exato de pessoas condenadas, mas já se sabe que são dezenas. A Inquisição Católica se instalou no Brasil. Na Bahia, em 1951 e também em 1618. Em Pernambuco, no ano 1593. Curiosidades históricas. Os puritanos. Esses amantes da verdade foram, antes de tudo, pastores que desejavam ardentemente
reformar e renovar a Igreja Inglesa. O propósito deles era que a santidade ao Senhor fosse o lema que pudesse ser escrito sobre todo o viver de cada crente. O movimento pentecostal. Iniciou-se nos Estados Unidos em outubro de 1900, alastrando-se definitivamente em 1906, com os acontecimentos espirituais da Rua Azusa, em Los Angeles, liderado por William Joseph Seymour. Esse foi um tempo importante, pois influenciou grandemente a evangelização e a busca mística. De início, é possível perceber que o avivamento havia trazido luz e calor a uma teologia reformada que carecia muito mais do que somente técnicas para se aquecer. De igual forma, é entristecedora a realidade de que muitos dos que buscavam o avivamento só o faziam pela curiosidade das experiências místicas e pouco se importavam com Deus e Sua palavra. Talvez uma das maiores lições que podemos aprender deste fato é nunca tender-se aos extremos. Equilíbrio é a palavra-chave. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aula 19. O fim do sexto período. É possível se utilizar de diversas palavras-chave para poder, a um só tempo, resumir esse período. Para tanto, é necessário possuirmos uma visão panorâmica do período em questão e encontrar a palavra-chave de acordo com um assunto específico. Isso irá eliminar os obstáculos e ajudar na coerência do período ora em pauta. Por isso, ao decorrer sobre a Era Moderna, estabeleça primeiro o assunto que deseja abordar. Como estamos falando da história da Igreja, podemos resumir esse período utilizando-se da seguinte palavra-chave: descrença. É preciso lembrar que esse período produziu centenas de racionalistas que buscavam obstinadamente desmerecer a Deus. Tal pensamento foi o resultado das guerras em nome de Deus, acontecidas às dezenas durante a Idade Média e o período da Reforma. Não me refiro somente às cruzadas, mas a todas as guerras que se deram em forma de perseguição, seja política e poder, em nome da fé. O resultado de tudo isso foi uma era seguinte, marcada pela descrença, pela decepção com Deus e ódio ao clero. Assim, foi a Era Moderna. Ficou difícil as pessoas desvincularem Deus das monstruosidades praticadas nos dois períodos anteriores ao moderno e compreender que os que alegavam agir em nome de Deus, na verdade, agiam em seus próprios nomes. Deus não podia estar presente de nenhuma forma nessas tragédias.
apenas teve seu nome incluído no meio para se justificar um fim. Por isso, não é difícil entender a razão pela qual o período moderno se tornou um útero enfermo, gerador de apóstatas, racionalistas e céticos. Curiosidades históricas. A política católica permaneceu como na era anterior. Durante a maior parte da Era Moderna, o catolicismo permaneceu lutando contra os avanços tecnológicos e científicos, especialmente avanços na imprensa, talvez temendo a divulgação dos pecados que sempre eram varridos para debaixo do tapete, tais como do convento de monjas em Roma, quando em 1703, segundo o laico bispo de Augsburgo, comenta que ao esvaziarem um grande aquário no interior do convento, encontraram-se 6.000 esqueletos de recém-nascidos. Devido a esse e outros acontecimentos do tipo, o Papa reinante na época aboliu o celibato, mas seus sucessores restabeleceram-no, ou ainda de tantos outros que nos faltaria tempo para descrever. A despeito dos inúmeros pecados nos meios católicos, é necessário que os protestantes também admitam os seus, e que também sempre houve no catolicismo boas pessoas, bons líderes e bons papas, e que não era fácil lutar contra um sistema tão politicamente arraigado. Inúmeros foram os homens que morreram almejando por uma reforma católica, desejosos de que definitivamente a Igreja possuísse a Bíblia como regra de fé somente. Tais vozes nunca cessaram de clamar, pois revelam a perseverança de Deus em prol do desviado. Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Aula 20. Sétimo período. A Igreja pós-moderna. Esse período apresenta o resumo e finalidade de muitos movimentos iniciados nos períodos anteriores da história da Igreja, como, por exemplo, como se encontra o catolicismo, como se encontra o protestantismo, a herança da modernidade e etc. O sétimo período, num relance.